Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. Muito honrado de ter um depoimento desse de uma pessoa da qualificação, do compromisso social do meu querido companheiro João Batista, que foi presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça aqui do Estado do Ceará e atualmente é o presidente da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça. Temos várias lutas juntas, que foram iniciadas essas lutas na nossa militância de defesa dos direitos da pessoa humana, dos direitos humanos. Então, meu agradecimento a esse depoimento do João Batista. E nós queríamos aproveitar esse momento, porque me parece que chegou uma pergunta. Enquanto essa pergunta não nos chega, eu queria lembrar a todos os nossos internautas que toda quarta-feira, né, nesse horário, de 20 às 20h30, nós estamos com o nosso programa Deodato em Tempo Real. E perguntas poderão ser encaminhadas tanto pelo Twitter, pela fanpage, mas sobretudo também pelo e-mail temporeal@deodato.org.br temporeal@deodato.org.br. E agora eu queria ver a pergunta que acaba de chegar. Candidato, acredito que a política de arquitetura envolve as nossas vias. Pergunto, vi uma matéria hoje publicada em jornal de grande circulação sobre os corredores na aldeota que sofrerão intervenções no fluxo de veículos e entre uma das medidas pretendidas a retirada de árvores dos passeios. Como explicar isso se já somos uma cidade quente que não possibilita caminhar das calçadas para a depredação da arborização? Bom, eu acho que isso nos permite, sem nenhum dogma, sem nenhuma intolerância, né, fazer uma discussão daquilo que a gente vinha fazendo. Em algumas situações, em algumas intervenções que tem na cidade, em qualquer cidade do mundo, né, às vezes é de fato necessário retirar uma árvore. Agora o que você tem que fazer é examinar com firmeza se é de fato necessário retirar aquela árvore. E sendo necessário retirar aquela árvore, partir primeiro para tentar transportá-la de um canto para outro. Isso é possível, tem tecnologia para isso. A engenharia faz isso. Segundo, se não é possível nem transportar e que de fato tem que retirar, as compensatórias que virão em razão disso. Então não é uma coisa rígida. E como eu disse agora há pouco, não é verdade que Fortaleza é uma cidade que esteja no patamar de péssima arborização. Ao contrário, foi feita a pesquisa aí agora e constatou isso, que a segunda, agora não me lembro se é do Brasil ou se é do Nordeste, a segunda em arborização. Então eu gostaria que nesse tema o Custódio pudesse, até porque os arquitetos são importantes demais nisso, para dar uma solução a essas questões. A não ser que a gente crie, eu me lembrei agora, vou fazer uma brincadeira, do desenho animado do Pica-Pau. Tem um dos desenhos animados do Pica-Pau que é muito engraçado sobre isso, né? Que o cara fez uma situação, né, bem, digamos, exagerada, né, do que foi feito, né, fez um intenso elevado, passando por cima daquela árvore, é uma brincadeira, evidentemente, é uma alegoria que eu estou dizendo, mas o que a gente tem que discutir com seriedade, tem que discutir com tranquilidade, sem apegos nem à demagogia e nem à intolerância. A cidade sofre intervenção diariamente. A cidade cresce, a população necessita de serviço, a população necessita de espaços. O que nós temos que fazer é aquilo: natureza na construção e construção na natureza. Fazer essa compatibilização. No caso aí, que se realmente tiver que ser retirado, né? Quais são as atitudes que vão ser mitigadoras da medida, né? Então, por exemplo, essa arborização ela pode sair do canteiro central e ir para os dois passeios, né? Pode ser uma transposição ou colocar outras árvores, né? E com isso você mitigar, quer dizer, compensar aquela retirada do passeio central, né? E seria uma das soluções, né? Colocar nos passeios, né? E aí tem que saber exatamente onde para ver qual seria a melhor solução, né?
Com certeza, é isso, eu acho que a gente tem que ter a inteligência humana para fazer essa devida compatibilização. Está chegando aqui uma pergunta, que aliás é bacana, lá de Itapajé, é Liduína Lopes, professora, aliás é do PT de Itapajé, aproveito aí, os companheiros aí de Itapajé, um abraço aí para o Padre Marcos, que é candidato a prefeito apoiado pelo PT, é o nosso vice, é o nosso companheiro do Jonailson, do PT de Itapajé, e ela pergunta, existe legislação municipal buscando orientar a construção das escolas públicas para que sigam padrões de sustentabilidade ambiental? Maravilhosa colocação, pergunta, né, da Liduína, porque existe sim, nas escolas aqui de Fortaleza nós temos um intenso trabalho articulado com a SEMAN, nós fizemos um processo de arborização nas escolas de Fortaleza, quando eu fui secretário da SEMAN. Aliás, quero dizer que aquele episódio ali, por exemplo, da Avenida Santos Dumont, Custódio, que foram retiradas 50 e poucas árvores, dentro de um terreno privado, que a lei permite que o dono construa nele, e que às vezes as pessoas dizem assim, eu vi uma matéria no dia que foi muito engraçada, o repórter disse assim, tiraram 50 e poucas árvores e não colocaram nenhuma, ou seja, ele talvez estivesse imaginando que a construção é como a Dinha é um gênio, né? Imediatamente é uma construção, e quem conhece, por exemplo, a Praça Luísa Távora, vai ver como é que é a Praça Luísa Távora hoje, foi fruto de uma intervenção humana para melhorar aquela arborização. E aquele episódio nos permitiu, só para que o internauta possa compreender bem, e a nossa pessoa aqui que não se identificou, que fez a pergunta sobre a questão dessa árvore que poderá ser retirada, o alagamento da rua, sabe quantas árvores só em 3 empreendimentos, inclusive bancada pelos empresários da construção civil desses 3 empreendimentos, aliás, de 3 empreendimentos, só em razão daquela nossa articulação política, porque o empresário já tinha cumprido tudo que a lei disse que ele tinha que cumprir para fazer aquilo. Mas com a articulação política que eu fiz, permitiu nós fazermos o plano diretor de arborização de Fortaleza, permitiu nós plantarmos quase 15 mil mudas de árvores, algumas adultas, uma boa parte adultas, só com aquela situação. Então isso mostra que é possível, tendo atitude, tendo firmeza, como nós sempre tivemos, e vamos continuar a fazer isso agora, propondo na Câmara Municipal esse debate para pensar essa cidade, para pensar sem preconceitos, sem dogmas, tendo sobretudo um norte, o bem coletivo, a melhoria de condições de vida da nossa cidade e ambientalmente avançar mais ainda do que nós avançamos nesses últimos anos. O Heraldo Sá, que fez a pergunta, foi o Heraldo Sá que fez a primeira pergunta, né, sobre a questão da retirada da árvore. O grande Heraldo Sá, que é um militante, que tem feito um trabalho de cidadão fantástico, nota das grandes desafios que nós tivemos, que tem a ver com o meio ambiente, e que nós abraçamos firmemente. Fortaleza nunca avançou tanto, isso é reconhecido em várias capitais do Brasil, porque eu fui para várias reuniões e eles acompanham o que nós fizemos em Fortaleza, na questão da poluição sonora, que é um martírio para muita gente aqui de Fortaleza, inclusive para o nosso internauta aí, o Heraldo Sá, um abraço aí para ele, continue nessa luta intensa, e nós vamos continuar também nessa luta. Na Câmara Municipal, nós não vamos sossegar enquanto nós não resolvemos esse problema definitivamente na nossa cidade de Fortaleza. Eu queria, antes, ao finalizar aqui o nosso programa, né, pedir aqui, dar a palavra ao meu querido Dr. Custódio Neto, agradecer a contribuição que ele está dando nesse debate e lançar um desafio, Custódio. Nós vamos estar na Câmara Municipal, né, com o apoio do internauta, com o apoio do eleitor de Fortaleza e da eleitora, para debater essa cidade numa visão realmente holística, numa visão em que nós vamos procurar, né, discutir todos os problemas, com todos os segmentos, sem nenhum preconceito, mas sabendo de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do PT, nós somos do lado do partido que transformou esse país e que está transformando Fortaleza e que vai continuar com o companheiro humano nessa luta para avançar cada vez mais no nosso governo democrático e popular. E aí eu quero já lançar um desafio para os arquitetos da cidade, que são os principais atores nessa discussão.
que pensam a cidade, que dão soluções para os nossos problemas, e um dos problemas que nós estamos, uma das coisas que nós vamos ter que resolver é o problema de pessoal. Porque, por exemplo, o Instituto de Planejamento, nós vamos ter que ter concurso. Nós vamos defender esse concurso. Serviço público não se faz sem servidor estimulado. E nós temos que estimular os nossos servidores públicos. Tem muita gente boa nessa cidade, que pensa essa cidade, na semana, na administração, em todos os órgãos da prefeitura. E eu queria, meu querido custodial, dar a palavra, lhe agradecer e lançar esse desafio. Quero que vocês forneçam elementos de discussão para essa cidade, para que a gente possa, na Câmara Municipal, estar levando o debate para construir essas soluções. Queremos colocar aqui a importância de ter esse debate continuamente na Câmara, porque lá é que é o palco dos debates e que tira as soluções, e que a luta para implantar o Instituto do Planejamento, para realmente a cidade voltar a ser pensada a médio e a longo prazo, para que a gente não fique sempre em questões pontuais, um momento aqui e acolá, e colocar à disposição do debate sempre que for necessário. O EAB está presente na participação desse debate e que você coloque lá esse tema, a questão urbana, a cidade que nós moramos precisa ser continuamente debatida e discutida. Muito obrigado, Custódio. Agora nós vamos para o nosso quadro, é o último quadro, né? Vamos encerrar o nosso programa. O tema hoje foi palpitante, né? O nosso convidado, como todos viram, de altíssima qualidade, é um dos grandes pensadores dessa cidade, tem muita coisa interessante produzida, né? E que vai nos ajudar. Ele já está escalado para nos ajudar na Câmara Municipal para construir essas soluções sustentáveis para a nossa cidade. E venha, portanto, venha participar conosco no debate, na crítica, na sugestão, agora na campanha e também no mandato. Deodato 13813 e prefeito é o Mano 13. Sexta-feira, dia 31 de agosto, às 4 horas da tarde, haverá caminhada com as mulheres no Jockey Club, Avenida Lineu Machado, com Carneiro de Mendonça. A concentração será em frente ao Hospital da Mulher. No sábado, dia 1º de setembro, acontece a adesivagem de carros no Comitê Benfica, na Avenida da Universidade 2384. E no domingo, dia 2 de setembro, 2 eventos marcam a agenda de Deodato. Às 7 horas da manhã, carreata do 13 com Eumano Prefeito. A concentração será no Hospital Sara Kubitschek. E ao meio-dia terá a festa Vem com Deodato, na rua Felipe Neri, próximo ao Museu do Automóvel. Não fique de fora e venha participar!